cume da cidade alta, até os últimos casebres da cidade baixa, o grito da morte ecoou. Era guerra, e os deuses nada tinham perdoado. Os gregos saídos de dentro do cavalo de madeira trouxeram infame e agonia para Troia. Degolavam nossos homens e todos os nossos filhos machos. Gargantas cortadas, jovens massacrados, viúvas e virgens violentadas. Acabava o nosso último dia de ventura. Começava o primeiro dia do nosso fim. Os bosques sagrados hoje estão desertos. E dos sacrários corre apenas sangue humano. Os troianos morreram. Todos. Eis aqui as troianas. Como aluno do curso de direção da Unirio, a gente tem, dentro da grade curricular, que cumprir 2 exercícios de direção, de práticas de montagem, né? E esse primeiro, que no caso é o sobre Troias, que eu estou fazendo, ele conta com um ano inteiro de trabalho. Primeiro é um período de laboratório, de experimentação, de processo, e o segundo período é um período de montagem. A gente fica livre para escolher o projeto, assim. Eu não fui designado a montar essa peça, eu escolhi montar essa peça. E esse processo começou em outubro, novembro do ano passado, agora eu não lembro muito bem. E a gente começou de um desejo meu de pesquisar mais a fundo a questão da tragédia e da temática de guerra. Então a gente começa a nossa peça fazendo uma adaptação da Ilíada, né? A peça tem 2 atos. A gente chama de 3 partes, porque tem uma parte que é muito importante pra gente, que é esse primeiro momento de camarim, né? A gente arruma esse camarim aqui e a gente recebe o público aqui, e brincando mesmo, se aquecendo, se maquiando, se divertindo junto com o público. E a gente vai para essa segunda parte, que ainda faz parte do primeiro ato, na verdade. Que é onde a gente conta a história da Guerra de Troia, na verdade, mais especificamente a Ilíada, que dá conta das últimas semanas de guerra, das últimas semanas do 10º ano de guerra, porque a Guerra de Troia durou 10 anos. E na história, né, no poema épico do Homero, a gente começa com o canto que é a ira de Aquiles, que é quando Aquiles, o grande herói da Grécia, depois de 9 anos de guerra, Agamenon rouba a cativa que ele tinha no acampamento, a Briseida, e por conta disso Aquiles fica irado e se recusa a lutar. E é esse evento que marca todo o final da guerra. Ele se recusa a lutar, diz que não vai mais pegar em armas para defender o exército grego, e por conta disso o exército grego começa a ter baixas terríveis. Nesse meio tempo, todos pedem para ele voltar e ele se recusa solenemente a voltar para a guerra por questões de orgulho, por questões do caráter do próprio personagem, das verdades desse personagem. E o Aquiles tem um grande amigo, que é o Patroclo, e o Patroclo acaba por tomar a frente do exército dos Mirmidões, que é o exército comandado pelo Aquiles, né? O batalhão comandado pelo Aquiles, e veste as armaduras do Aquiles e vai lutar no lugar do Aquiles. Nessa confusão, ele acaba sendo morto pelo Heitor, porque Heitor pensa que mata Aquiles, e Aquiles toma aquela ofensa como pessoal e mata Heitor, e quando Heitor morre, Troia cai. Se pelo menos Aquiles não se recusasse a lutar! Olha só, você não repita mais o nome desse filho da puta perto de mim. Ele tem razão, Agamenon! Sai! Anda! Aquiles não é um soldadinho descartável. É o maior herói da Grécia.
Os troianos têm medo dele como de um demônio ou de um leão furioso. O que a gente tentou desde o início buscar é andar por trás dessa história. Andar por trás dos eventos de Homero, trazendo, na verdade, muito mais o que de humano e sensível existe nesses personagens do que na narrativa em si. E sempre tentando fazer um paralelo entre essa guerra de Troia, que é a primeira guerra que a gente tem algum relato, de alguma forma, sendo esse relato verídico ou não, fazendo um paralelo desse evento da Guerra de Troia com as grandes guerras, principalmente do século XX e XXI. E as bombas não cessam de cair. Elas voam e se despedaçam na nossa frente, arrancando os tocos apodrecidos das árvores, despedaçando as sinalizações das estradas, abatendo cavalos e mulas, aniquilando, mutilando, enlouquecendo. O que chamou a atenção durante esse estudo para a gente foi justamente que, a despeito das questões políticas e econômicas específicas de cada uma dessas guerras, as questões humanas e afetivas, né, a perda humana, ela é sempre muito peculiar e muito parecida. A gente conseguia fazer um paralelo muito claro entre essas questões afetivas. E a gente se pegou nessas questões afetivas que dizem respeito às guerras para traçar a nossa narrativa com um pano de fundo, a Guerra de Troia. Eu venho pensando no Heitor como uma pessoa muito, acima de tudo, honrosa, honrada. Tudo depende da honra mesmo das coisas, assim. Ele trabalha muito com o fato de defender a família, os amigos, a cidade, enfim. A função do Ulisses durante essa guerra é a função de um estrategista, do cara que põe ordem e organiza essa guerra, lidando com um cara que joga com a emoção e nada com a razão. Acho que quando a história começa aqui no espetáculo, né, no 9º ano da guerra, ele está cansado, ele quer voltar para casa, a peste assola o acampamento e ele se vê sem artifícios de como resolver aquilo. E mais uma vez o Agamenon é responsabilizado por tudo que eles estão passando. Assim. Acho que acima de tudo Ulisses é um cara fiel. Agamenon, lembra da tua dignidade. Existem coisas mais importantes do que uma simples mulher. E você, Aquiles, refreia os teus modos truculentos e lembra que está diante de uma autoridade. Agamenon merece o nosso respeito porque é rei e o nosso general maior. Só que esse arrogante não sabe o que é o respeito. Porque não vejo valor nenhum em você. A cativa te foi dada pelo próprio rei. Sendo assim, ele tem o direito de tirar. Vejam a que ponto desce um homem. Agora percebo o valor da palavra de Agamenon. Quando ele se colocou à frente de todo o exército grego, todos acreditaram ingenuamente que seu único interesse era o de defender a honra do irmão. Mas o que ele queria era o poder sobre os outros chefes, só para satisfazer a sua vaidade. De tudo o que eu falei, eu acho que o que fica mais forte pra gente, independente da encenação em si, né, da peça teatral, da obra concluída, é a constante descoberta, né, a constante estreia, o constante fazer pela primeira vez. Às vezes a gente tem problemas técnicos, então a gente não faz uma cena e aí pula de uma cena para outra. Então a gente está descobrindo a dramaturgia também todos os dias. Cortes, hoje isso não deu certo, então amanhã não vamos fazer. 100 não ficou bom, então vamos fazer de novo no dia seguinte. Isso deixa os atores num estado de vivacidade e de alerta constantes. E isso é muito importante para a gente nessa nossa caminhada, eu acho, artística.
Vocês que não sentem, não tocam. Sintam este incenso. Toquem estas oferendas. Já que alguém sincero que lhes fala, saibam que não tem uma ternura igual, um respeito igual por todos vocês. Esse projeto, desde o início, tem uma intenção de ser um projeto um pouco diferenciado dos que a gente vê normalmente na Unirio. Diferenciado em que sentido? Não por ser melhor, longe disso. Só que a gente já queria começar a partir de um princípio que é romper os muros da universidade. Sem negligenciar a importância da universidade, do apoio que ela dá para a gente, da gente poder fazer e exercer o nosso ofício lá dentro, mas também de poder, de alguma forma, rompendo esses muros e levando, trazendo, no caso, essa encenação para um espaço que não é o da universidade, já trabalhar com essa potência, com a potência que é esse lugar, o Forte de São João, aqui na Urca, que em si já traz uma carga histórica, um peso histórico e também afetivo muito forte. A chegada aqui no Forte da Urca, ela foi provocada por diversos agentes do destino. E a partir da temática da peça, que é uma temática de guerra, que traz todo esse histórico militar, a gente pensou nos fortes do Rio de Janeiro, né? A gente tem o Forte de Copacabana, o Forte do Leme, o Forte da Urca. Inclusive o de Niterói a gente também entrou em contato. E fizemos contato com todos esses fortes, visitamos eles. Todos eles foram bastante solícitos para a gente, o de Copacabana, o de Niterói, todos eles abriram bastante as portas. E quando a gente veio visitar esse daqui, não só por ele ser mais próximo da universidade, porque acabou calhando isso, né? E foi muito bom para a gente, por questões de transporte, trazer público, trazer os atores, sair da aula e vir para cá. Mas também porque ele tem uma arquitetura bastante diferente dos outros, assim, né? O espaço onde a gente faria em Copacabana seria um grande descampado, que é o Campo de Marte, com o mar em toda a volta, incrível, uma vista maravilhosa. Mas esse aqui tem uma arquitetura que propiciou mais descobertas para a gente, todas essas casamatas por onde a gente entra e sai, e o público passa por dentro delas, e essas escadas, e esses descampados, e esses canhões, e essa vista maravilhosa da Baía de Guanabara. Tudo isso acabou sendo... Acho que os deuses, de alguma forma, acabaram escolhendo esse lugar pela gente. Primeiramente, o Bruno me deu uma palavra que era o estrategista, né? Para trabalhar o arquétipo de alguém que desenha e estrutura uma guerra, uma estratégia. E esse foi a primeira referência que eu tive, foi o primeiro lugar por onde eu comecei a construir o caminho desse personagem. Pensando inclusive no meu posicionamento em cena, assim, como eu podia estar em um lugar onde eu visse tudo o que estava acontecendo sempre, buscando um olhar que fosse presente. Essa foi a primeira referência que eu tive, comecei a buscar algumas coisas e no Ulisses eu cheguei numa referência animal, assim, de buscar o leão como um bicho que, por ser fiel a Penélope, por ser fiel a essa mulher, o leão que até o fim da vida tem uma única fêmea, né? Por ser o rei, mas ao mesmo tempo quem caça é a fêmea, por esse olhar, que é um olhar que eu uso, né? Que é um olhar que é de baixo, né? Mas é um olhar que vê ao longe, né? Vê a planície, que tem força para lutar, mas ele escolhe ficar aqui para que a fêmea vá lá e resolva. No caso, a fêmea que eu acho que é o Agamenon um pouco, e os soldados. E aí eu vim seguindo um caminho de alguém que tinha a imponência de quem sabe, de quem vê além. Quando eu cheguei nesse espaço aqui, vi que ele era muito mais imponente do que eu vi que eu não conseguia lutar com ele. E aí eu me rendi e aceitei esse espaço pelas limitações físicas que ele me impõe, de voz, de corpo. E aí peguei mais uma referência que é forte, é uma fortaleza, né? Tem esse poder que se impõe pra gente o tempo inteiro aqui, que luta com a natureza, com essa natureza que é tão bonita, mas esse lugar é muito... e tem história, né? E aí um dia eu parei perto da pedra aqui e fiquei observando o mar.
e vi que eu poderia ter uma relação mais harmoniosa com esse lugar e menos de enfrentamento. E lembrei que Ulisses é um marujo, acima de tudo, né? Que depois na Odisseia ele fica 10 anos nesse retorno, né? E aí eu tirei uma empáfia de quem sabe e busquei um pouco mais a prepotência de quem sabe, no sentido de que ele não precisa mostrar que sabe, ele só sabe. Quanto à questão dos arquétipos, do masculino, do feminino, enfim, isso é de fato um determinante na encenação. O primeiro ato ele é primordialmente masculino, né? A gente trata com energias masculinas muito fortes. A gente tem, em primeiro lugar, os dois polos desse primeiro ato, que são Aquiles e Heitor, entremeados por Ulisses, Agamenon, Menelau, Patroclo, Paris, o Príamo também. A gente trabalha com diversos arquétipos desse masculino dentro desses personagens. E as mulheres dão esse arcabouço para esses homens surgirem. Na segunda parte, né, depois do intervalo, as troianas, a gente tem uma energia feminina. Mas não é uma energia feminina exatamente como a gente está acostumado a ver, a estudar historicamente dessas mulheres da Grécia, porque as mulheres nas troianas, ou grande parte delas, elas têm discursos masculinos. Elas são personagens femininas, mas elas têm discursos masculinos no que diz respeito aos ideais, à filosofia grega. Paris está morto. Mentira, eu vi! Paris está morto! Então, eu vou descobrir onde deixaram o corpo dele. O corpo do meu filho. E eu vou recolher tudo. O corpo, as armas, as roupas. Cada grão de areia sujo com seu sangue. Você vai ver o que eu vou fazer. Ai, eu não acredito no que eu tô ouvindo. Depois da maluca sou eu. Vocês deviam se envergonhar. Eles estão matando os nossos homens todos os dias. Desculpe, senhor. Eu não entendo como o rei pode permitir uma coisa dessas. A grega. Pra Helena, a vida é uma festa. Melhor cantar e dançar do que ficar lamentando os mortos. Eu ainda vou lá e parto a cara dela. Você não vai fazer nada. Lembre-se que Helena é mulher de Paris. Além do mais, essa alegria dela me anima a alma. E o segundo ato da peça, aí sim a gente entra nas troianas. A tragédia do Eurípides. Mas as nossas troianas, elas na verdade são uma adaptação da versão do Eurípides, da versão do Sêneca, que é a versão romana, e de uma adaptação que o Sartre fez em cima da tragédia do Eurípides. A gente pega essas três versões, mistura ela um pouco e também cria as nossas troianas. Bom, essa Cassandra está sendo um desafio gigantesco para mim, porque ela lidar com uma energia que eu sempre fiz muito drama, e ela, ao mesmo tempo que ela tem um peso, ela se torna muito leve. Né, por ser deslocada, por ela já ter esse dom, essa sabedoria de lidar com isso, de prever tudo isso. Então, ela está sendo um grande desafio e um aprendizado muito grande para mim em lidar com isso, em fazer algo diferente do que eu já fiz até agora. Vocês que não nos ouvem, não nos veem! Ouçam estas palavras! Vejam o nosso cortejo!
Nós somos os vencedores! Mas isso deve importar-lhes pouco, não é assim? Vocês também são vencedores. Mas nós somos os vencedores vivos! É aqui que começa a nossa diferença. Foi muito difícil porque Cassandra trabalha com esse negócio de uma risada compulsiva também. E para mim rir com muito som é difícil porque minha risada é completamente silenciosa. Então eu tive que buscar limites corporais também para chegar nisso. E fui me descobrindo corporalmente. Fui acessando lugares no meu corpo que eu não sabia que existia para poder chegar onde ela está. E a cada dia a gente vai mudando um pouco, né? A gente vai vendo, vai aprendendo e vai chegando. O que houve? Por quem chora? Ah, sim. É muito tarde! Vou me casar! Júbilo! Lágrimas de júbilo! Toma! Não quer? Está bem. Eu levo fogo e chamo a sua luz para iluminar as bodas de uma virgem, como reza a tradição. Helena é essa figura que representa o poder, a beleza, o ideal, né? Um ideal de conquista e na verdade, para a construção desse personagem, a gente usou muito a referência da Marilyn, como essa figura, essa celebridade, que tem muito também de uma coisa ilusória, né? Essa ilusão do que é essa ilusão de poder também, de beleza e a Marilyn é essa. Na minha pesquisa eu usei muito, eu vi filmes, vi entrevistas, documentários da Marilyn para tentar ter essa coisa feminina. A Helena tem é uma representação do feminino, e ela é um troféu, né? Ela representa um grande troféu para quem a detém. E os troianos não quiseram, eles realmente não fizeram questão de ficar com a Helena por essa representação que ela era, esse símbolo de poder. Helena é uma bela desculpa para travar uma batalha pelos nossos tesouros e pela nossa posição estratégica, isso sim. Heitor, meu filho, olhe para essas pessoas. Olhe para essas pessoas e você vai entender o que significa Helena. Ela é uma espécie de absolvição. Ela prova a todos, ao ladrão, ao velho, ao que desperdiçou a própria vida, que eles tinham dentro de si mesmos uma reivindicação secreta. A beleza! Se a beleza estivesse mais próxima deles, tão próxima como daqui a pouco vai estar Helena, eles não teriam vendido suas filhas e muito menos bebido a própria herança. Helena, para eles, meu filho, é uma espécie de perdão, de futuro. Ao longo da peça, a gente vai tentando desconstruir um pouco essa mulher e o que é esse ideal, que não existe na verdade, né? Por ser um ideal. Então ela vai se desconstruindo um pouco ao longo da peça, inclusive, né, não sei se eu posso dizer isso, que as máscaras vão caindo. Sobre Troias, que é essa peça que a gente faz, que conta com esses dois atos, é uma adaptação da Ilíada e uma adaptação das Troianas, ele parte de um desejo de alguma forma pessoal, mas que só existe porque esse desejo pessoal se tornou um desejo coletivo. E isso é fundamental, assim. Essa peça só existe como existe porque essa equipe de 40 pessoas comprou essa ideia e tornou essa ideia, cada um tornou essa ideia própria.
De pé. Viúvas troianas. Virgens de Troia, noivas dos mortos. Os navios aqueus preparam sua partida. Contemplem pela última vez essas ruínas.